A gente vai mergulhar agora numa história que parece, sei lá, pura ficção científica, mas que na verdade vem de uma tradição milenar lá da África. É o tipo de história que nos faz questionar tudo o que a gente acha que sabe sobre conhecimento antigo e o universo. E a grande pergunta, aquela que deixa muita gente intrigada, é essa aqui. Como é possível que um povo sem ter telescópios soubesse de detalhes sobre uma estrela que a nossa ciência moderna só foi conseguir fotografar em 1970? Pensa nisso. Pois é, a história tem esses três elementos, né? Um povo super isolado, um penhasco gigantesco e um conhecimento sobre as estrelas que, assim, em tese, era para ser impossível. Vamos juntar essas peças e ver no que dá. Então, para a gente conseguir entender esse mistério, primeiro a gente precisa conhecer os protagonistas, o povo Dogon. Afinal, quem são eles? E por que a cultura deles é a chave para essa história toda? E já vamos começar quebrando o mito, tá? Não se trata de uma tribuzinha perdida no meio do nada. A gente está falando de quase 2 milhões de pessoas. O povo Dogon é uma nação, com uma cultura riquíssima, bem ali no coração do Mali. Agora, imagina só, viver por 1000 anos num lugar como esse, um penhasco de 150 quilômetros de extensão. A escarpa de Bandiagara era mais que um lar, era uma fortaleza natural. Foi esse isolamento que permitiu que eles protegessem suas tradições de um jeito, assim, único por séculos. Então, no fundo, a história deles é uma história de resistência. Eles ficaram isolados nesses penhascos por quase 1000 anos, justamente para preservar a cultura, as crenças, para se proteger de invasões. E é nesse isolamento todo que esse suposto conhecimento cósmico teria sido guardado a 7 chaves. Ok, agora a gente chega no ponto central, no coração do enigma. O que foi que aqueles antropólogos, o Marcel Griole e a Germaine Dieterlen, descobriram lá nos anos 40? É aqui que a coisa fica, bem, de outro mundo. E olha só que interessante, essa pergunta não veio de algum teórico da conspiração, não. Veio dos próprios antropólogos que estavam lá. Eles não estavam só anotando um mito qualquer. Eles deram de cara com um quebra-cabeça que desafiava a lógica. Um tipo de conhecimento que para eles simplesmente não deveria estar ali. O centro de tudo isso é uma estrela que todo mundo conhece, ou pelo menos já viu. Sirius, a mais brilhante do céu. Para os Dagon, o nome dela é Sigitolo. Só que o grande segredo não é ela. O segredo é o que gira em torno dela. E aí vem a parte mais impressionante. Eles descreveram uma companheira para Sirius que chamavam de Poutolo. E a descrição era pequena, incrivelmente pesada, invisível e com uma órbita de 50 anos. Isso é uma descrição absurdamente precisa da anã branca Sirius B, uma estrela que a nossa astronomia só conseguiu fotografar em 1970. E não para por aí, o mistério fica ainda maior. Eles também falavam de uma terceira estrela, a MMA Tolo. E o mais fascinante é que, apesar da astronomia moderna ainda não ter confirmado essa tal de Sirius C, a existência dela já foi teorizada por cientistas. A pergunta é como eles poderiam saber disso? Pois é, a coisa não parava só em Sirius. Segundo os relatos do Griaule, os Dogon também sabiam dos anéis de Saturno e das 4 maiores luas de Júpiter. Detalhes que são simplesmente impossíveis de ver a olho nu. É preciso de um telescópio para isso. Claro, de uma história tão espetacular assim, não ia ficar sem ser contestada, né? E foi exatamente o que aconteceu. Décadas depois, uma nova leva de pesquisadores chegou para colocar um grande ponto de interrogação em tudo isso. E a pergunta era simples. Tá, mas até que ponto essa história de conhecimento secreto é plausível? E foi essa pergunta que levou outro antropólogo, o Walter Van Beck, a ir morar com os Dogon lá nos anos 90, quase 50 anos depois do estudo original. Ele queria checar a história com os próprios olhos. E o que ele descobriu? Bom, virou a história toda de cabeça para baixo. O Van Beek simplesmente não encontrou nenhum sinal desse conhecimento astronômico por lá. E pior, os Dogons com quem ele conversou disseram que a primeira vez que ouviram falar dessa tal estrela foi do próprio Griole, o primeiro antropólogo. Aí a gente tem um impasse, né? De um lado, o Griole, que fala de uma cosmologia antiga, secreta. Do outro, o Van Beek, que basicamente sugere que o pesquisador original pode ter, mesmo sem querer, contaminado a cultura local com o conhecimento moderno que ele mesmo tinha. Mas então, como é que essa informação teria chegado lá? Os mais céticos têm algumas ideias. Poderia ter sido por contato com missionários, por exemplo. Ou, quem sabe, uma expedição de astrônomos que passou pela região em 1893 para ver um eclipse. A ideia é que essa informação moderna acabou sendo absorvida e se misturou com as crenças que os Dogon já tinham. Então, pronto.
Caso encerrado? Negativo. Longe disso. A realidade, como quase sempre, é bem mais complicada do que um simples verdadeiro ou falso. E isso é o ponto-chave. Porque apesar da teoria da contaminação fazer bastante sentido, não existe uma prova definitiva. Ninguém tem o registro de um astrônomo explicando sobre Sirius B para um Dogon. Ou seja, as evidências que questionam a história original também são circunstanciais. O mistério continua vivo justamente por causa dessas pontas soltas. Pensa bem, se foi contaminação, por que eles incluiriam a tal da Sirius C, que nem foi confirmada? E, por outro lado, se era um conhecimento antigo e super preciso, por que tinha erros, como o número de luas de Júpiter? A verdade parece estar em algum lugar no meio do caminho, numa mistura bem fascinante de tradição e modernidade. No fim das contas, talvez a grande lição dessa história dos Dogon nem seja sobre as estrelas, mas sobre nós. Sobre como as culturas se encontram, trocam informações e criam realidades totalmente novas. E a pergunta que fica no ar é: o que é mais incrível? Um conhecimento antigo e sem explicação? Ou a nossa capacidade de criar mitos novos em pleno mundo moderno? A resposta para isso, bom, talvez continue lá, escrita nas estrelas.